Boa noite, igreja. De novo. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos começar com a oração. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, que estamos aqui na tua presença. Estamos gratos, Pai, pela tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que isso é que nos fortalece, que isso é que nos enche com o teu Espírito, ó Pai, para que possamos estar de pé, para pregar o teu Evangelho, para sermos mais parecidos contigo. Senhor, eu te peço humildemente, ó Pai, me capacita, me dá, Senhor, o teu discernimento, a tua sabedoria, ó Pai, para que agora possamos falar de um assunto muito importante, que é a criação de filho e o Espírito Santo dentro da família. Que possamos, ó Pai, ser usados por ti. Que a partir de hoje, ó Pai, desse momento, dessa pregação, possamos, ó Pai, entender melhor, Senhor, a presença do teu Espírito Santo dentro do nosso lar. Que possamos, ó Pai, colocar em prática, que possamos, ó Pai, te servir. Somos gratos por tudo. Obrigado, Pai, por toda a tribulação, por cada coisa que aconteceu até chegarmos aqui no teu culto. Somos gratos, Pai, pela oportunidade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podemos começar, né? A minha esposa fala que toda vez que eu vou pregar, acontece alguma coisa durante a semana, alguma coisa que é para mostrar assim, ó, está incomodando. Então isso para mim é muito importante. Para quem não sabe, semana passada era o meu dia de pregar, mas eu tive que ir para um casamento de um amigo meu em Sobral. No caminho para lá, o pneu do carro estourou e graças a Deus a gente não aconteceu nada com a família, mas foi um susto muito grande. Que vinha numa velocidade considerável e o pneu simplesmente estourou. E aí o carro ficou sem freio, a gente conseguiu frear o carro com freio de mão e não aconteceu nada. Então, assim, foi a providência de Deus. Uma das coisas que a gente vai aprender aqui sobre o Espírito Santo é que devemos ser gratos. E temos que se comunicar com a igreja através de salmos e glórias a Deus. Então, assim, até que ela falou isso domingo, nós não vamos fazer nada, vamos ficar em casa para não dar nada errado. Que você possa, né, pregar, né, conforme a vontade do Senhor. E toda semana que eu vou pregar, acontece alguma coisa do tipo. E hoje aconteceu, fiquei em casa, fiquei de boa, segui o conselho da minha esposa, que a Bíblia diz que a gente tem que escutar a nossa esposa. Mas eu fiquei com medo hoje da pregação. Eu liguei até para o pastor, 5 horas da tarde. Pastor, não estou conseguindo finalizar. Travou aqui e não está saindo não. Aí o pastor chegou atrasado por minha causa, tá? Então, a culpa é minha. Pode ir na minha conta. Ele foi fazer todo o material para me entregar, material muito rico. Mas depois que eu falei com ele, Deus acabou no coração e eu finalizei. Foi só para tirar o tempo dele. Aí deu certo. Então vamos começar a nossa pregação. Eu quero que todos abram as suas Bíblias em Efésios 5. Para que a gente possa entender um pouco os recheios do Espírito Santo. Quando encontrarem, digam amém. Já encontraram? Não estou vendo ninguém para a Bíblia. E agora? Efésios 5. Efésios 5, a gente vai ler do 1, mas a gente vai estar em foco a partir do 18 em diante. Encontraram? O irmão, você tem Bíblia? Ah, não sabe ler? Aí você está perguntando. Irmã, também não sabe ler? Eita, Paulo. Também não? Então pronto, eu vou falar bem devagarzinho, se você não entender, você me avisa que eu repito de novo, tá? Pronto, maravilha, nós amamos a palavra dele. Então vamos lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Um tempo desse o pastor tinha um programa de alfabetização, tá? Não tem de voltar. Ótimo. Perfeito. Já tem 3 pessoas aqui para... Pronto, tem 4 já. Então assim, tem 5, então 5 pessoas. Agora está para frente esse projeto, viu, tio? Alfabetização. Eu não sei português não, mas eu posso ajudar também. Efésios 5. A gente vai ler do capítulo versículo 1, mas é só para contextualizar. Vamos ler. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não sejam apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí foco agora a partir do 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposa, cada um de vocês deve sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água por meio da palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes, alimentando-o, o dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Aí só concluindo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Lendo isso, a gente vai captar, e agora a gente vai falar um pouco sobre salvação de filhos. Perfeito? A Bíblia já relata, com algumas pessoas muito importantes, que você terá, querendo ou não,
premiado ou não, filhos problemáticos. E aqui a Bíblia fala de algumas pessoas que tiveram filhos que se desviaram. Aqui a gente vai usar o exemplo de Isaac. Teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú não obedecia muito ao pai, Jacó enganou seu pai e Esaú se desviou. E Isaac é um dos pais da fé. Aí nós vamos ter Jacó, que teve 12. Dos 12, um era bom, José. Benjamim também era menorzinho, não participou do problema. 10 não prestava para nada. E eram homens que serviam a Deus. Certo ou errado? Certo? Que Deus refere-se como pai da fé. Jacó, Isaac. E nós temos o caso de Samuel, que teve 2 filhos. O nome deles, Joel e Abias. Quem conhece a história de Samuel sabe que os 2 filhos dele não prestavam para nada. E Samuel era um grande homem do Senhor. E aí tem Davi. Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Davi teve seus filhos, Absalão, pai do seu pai, o outro filho teve relação com sua irmã, e por aí vai. Ele teve Salomão, que serviu ao Senhor, no finalzinho da vida se perdeu, depois achou de novo. Então, assim, grandes homens da Bíblia tiveram filhos problemáticos. E o que isso quer dizer? Que nós temos que ficar preparados. Essa pregação, eu até falei para minha esposa, ela está lá em cima, depois ela vai escutar. É uma pregação um pouquinho mais dura, porque a gente, como pai, ama demais nossos filhos. É tanto que Deus compara o amor do pai. Exemplo, eu amo meu filho, e Deus mostra que o amor dele é maior do que o meu amor por filho. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que tentar entender ao máximo para que a gente possa salvar nossos filhos. A gente vai ver alguns pontos aqui que nos mostram que nós temos um dever a ser cumprido. Mas mesmo que a gente faça o nosso dever a ser cumprido, pode existir a possibilidade do nosso filho não ser salvo. Ok? É uma mensagem que nos alerta e também nos acalma um pouco, como pais. Porque Deus me livre, se meu filho não der certo, eu não posso dizer assim, eu errei de tudo. Existe uma possibilidade do eu dele não querer aceitar Jesus Cristo. É uma possibilidade dolorosa, mas é uma possibilidade. E a gente tem que saber trabalhar na Bíblia, como é que a gente pode... O pastor fez uma pregação aqui para me ajudar, como a gente pode semear o máximo no coração dos nossos filhos para que isso não aconteça. Pegando como base esses homens, Jacó, Isaac, Samuel, Davi, já aprendemos que ser um servo do Senhor fiel não garante que teremos filhos salvos. Concorda? Concorda? Perfeito. Segundo ponto, nós não somos o Espírito Santo. O que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer, José? Nós não somos o Espírito Santo. Exato. Nós não temos esse poder. Gostaríamos de ter, não gostaríamos, né? Eu também gostaria. Para mim ia ser maravilhoso. Mas a Bíblia nos fala que nós não somos o Espírito Santo. E ser pais exemplares que amam ao Senhor, que servem a Ele, isso não vai garantir a salvação deles. E porque nós não somos o Espírito Santo, é que nós temos que trabalhar mais ainda. Porque senão era muito fácil. Mas não resta nada meu filho. Está salvo. E possivelmente é por isso que Deus não deixou que a gente tivesse esse poder de salvar filhos. Porque senão eles não prestariam. Correto? Faz sentido? Vamos para frente. Quando a gente está falando de filhos e criação, eu estou começando agora o meu. O meu só tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 10. Tem 1 ano e 9, vai fazer 1 ano e 10. É uma coisa que é desafiadora, exige tempo e estudo. Criar na tora não funciona mais. Antigamente existia uma moral do mundo, que o pai era a cabeça da casa, ele botava moral, a esposa seguia o pai. Isso, na geração do meu tio, funcionava muito bem, da minha mãe funcionava muito bem. Hoje, não funciona mais. Hoje o mundo mudou de ponta cabeça. Então a gente usava um pouco os modos do mundo para trazer uma moral para dentro de casa. E hoje nem essa moral do mundo existe mais.
Hoje o pai não respeita filho, esposa não respeita marido, marido não respeita esposa, patrão não respeita funcionário, funcionário não respeita patrão, e por aí vai. E por conta disso, que a gente tem que se aproximar cada vez mais dos moldes de Cristo, que é apresentando a palavra 24 horas para os nossos filhos. E como Deus tem transformado a nossa vida, como vão ter momentos ruins, e se a gente não tiver Deus, Ele não vai entender como é que a gente vai trabalhar, e quando ele tiver um momento ruim, ele também não vai entender a quem buscar. Então, a nossa preocupação como pais é ainda maior, porque nós não temos mais padrões, teoricamente, mudantes que serviam, que agora não existe mais nenhum, e o padrão agora tem que ser, sempre teve que ser a Bíblia. Você não tem mais como clonar mais lá de fora, agora é a Bíblia. E só ela para lhe ajudar a você praticar dentro de casa a criação de filhos. E aqui essa pregação fala um pouco que se, Deus me livre, um filho de vocês se desviarem, você tem que saber que pode ser que ele volte, como o filho pródigo. O pai do filho pródigo era um homem justo. A Bíblia, a parábola não fala que era um homem, que não era um homem ruim, mas fala que era um homem justo. É tanto que ele dividiu os bens em vida para que o filho dele pudesse sair de casa sem confusão. E ele teve paciência, e o filho dele perambulou pelo mundo, praticou tudo que não prestava, prostituição, embriaguez. A Bíblia fala que ele acabou dentro de uma poça de lama, junto com os povos. E quando ele se lembrou do seu pai, que era justo e bondoso, voltou para casa. E aí, quando ele voltou para casa, ele encontrou o pai chateado, com raiva, que não queria falar com ele. Como foi que ele encontrou o pai? De braços abertos. Eu não tenho autoridade para falar sobre filho ainda, porque o meu é pequeno, tá? Eu estou usando exemplos bíblicos para que eu possa trabalhar esse tema. Quando eu estiver mais velho e o filho estiver organizado, eu posso falar com mais propriedade. Mas hoje eu posso só citar parábolas bíblicas e o que a Bíblia nos dá como base. E aquele pai recebeu de braços abertos. Então o que a gente aprende com isso? Que o nosso filho pode se desviar e a gente vai ter que estar pronto para receber de volta. E ele tem que saber que nós somos justos, e que tememos a Deus e que nós estamos orando por ele, para que ele possa ter um caminho de volta. Amém? E o quarto ponto é: você não está só. Homens de Deus também sofreram com esses problemas, que é o que eu já citei, né? E aí, trazendo para a atualidade, eu estava vendo alguns vídeos. John Piper, alguém conhece John Piper? Tem 4 filhos. Dos 4, 2 são desviados. E ele é um pregador muito eloquente. E quem assistiu o vídeo dele sabe que o cara é inspirado por Deus. E mesmo assim, de 4, 2 desviados. Então, assim, nós estamos sujeitos a isso. Essa explicação de hoje, para mim, para o Misa, para a Camila, já que os filhos, é para mostrar que nós temos que orar muito para que nossos filhos possam servir a Deus. Que nós possamos estar em joelho 24 horas e Senhor, o coração do meu filho é teu. Que ele possa estar ali lembrando que o pai dele está orando, a mãe dele está orando, a igreja está orando, todo mundo está ali para que ele se converta ao Senhor, para que ele tenha um bom caminho. O quinto ponto: aprender a colocar nossos filhos na mão do Senhor. Devemos orar, levar para a igreja, orientar, mas estar nas mãos do Senhor e descansar nele. Então significa o seguinte: eu posso fazer tudo que for que a Bíblia manda, mas eu tenho que descansar nele. Se tudo que eu fizer, mesmo se não trouxer resultado, eu tenho que entender que é propósito do Senhor. E eu tenho que dar glória e agradecer a Deus por isso. Está claro? A gente deve descansar no Senhor. Não só na criação de filhos, mas no contexto geral. Está passando por dificuldade? Descanse nele. Está passando por coisa boa? Descanse nele. A palavra diz que a gente tem que estar vazio para poder estar sendo cheio dele. Se você não estiver vazio, não tem como Deus te ajudar. Amém? Sexto ponto: manter a porta aberta para o filho. Sétimo ponto. Aí foi um questionamento bacana que eu estava assistindo, e o cara perguntou o seguinte: um pai, que durante a pregação dele falou o seguinte:
Se eu for para o céu e não encontrar meu filho lá, como é que eu vou conseguir ser feliz? É uma boa pergunta, né? E aí? Você lutou, você aceitou a Cristo, você está lá, chegou no céu. E seu filho você não encontrou. Aí para ficar bem claro, tá? A gente não vai ter amnésia, a gente vai saber o que aconteceu aqui na Terra. Se fosse assim, a gente não aceitaria Jesus. Quando eu chegasse lá, cadê Jesus? Se minha mente for apagada, como é que eu vou reconhecer ele? Então quando eu chegar no céu, eu vou lembrar de tudo. A Bíblia nos afirma isso. Então você vai lembrar de todo mundo que você conheceu. Principalmente daquelas pessoas que vocês amaram. Principalmente seus filhos. E aí, tem como ser feliz nos seus filhos? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Mas a Bíblia vai falar um pouco que a nossa família é a família que aceitou Jesus Cristo. E aí a gente vai ter a compreensão plena disso quando a gente chegar no céu. E a gente vai saber, quando Deus me livre, né? Os nossos filhos não forem salvos, que ele não aceitou a Jesus, não tinha como. A Bíblia diz que nós devemos amar mais a Jesus do que a qualquer um aqui na terra, né? Tem aquela passagem conhecida: eu vim para que filho escuta do pai, mãe, filho, e me siga. É justamente esse tema que a gente traz no contexto que você vai para o céu e se seu filho não for lá, você vai ser feliz. Porque você aceitou Jesus e você vai estar com a sua família celestial. E o oitavo ponto, para a gente, Misa, que está começando agora, esse ponto é importante, mas para quem já passou, seus filhos já estão criados, se pudesse começar de novo. Digamos que nosso filho bateu 25 anos e a gente conseguisse voltar para um ano. O que a gente faria diferente? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer para que a gente possa corrigir enquanto há tempo. Então, alguns pontos. Mais tempo. E tempo significa tempo. Eu estou lendo um livro que o pastor me deu, que hoje o mundo fala tempo de qualidade. Mas continua tendo tempo. Porque eu passo 30 segundos, 30 minutos massa com meu filho, eu posso passar um dia fora. Uma coisa não substitui a outra. Você tem que ter tempo para ficar seus filhos. Faz parte. Então, sacrifício. Se você não estiver disposto a ter sacrifício do seu filho, não tenha. Flávio, é caro ter filho. Eu não acho. Eu acho caro é você não ter filho. Porque quando você ficar velhinho, quem vai cuidar de você? Né? Imagina, você com 80 anos sozinho. Vai ficar na mão de quem? Quanto é que você vai pagar para alguém cuidar de você? Você vai poder só pagar, mas a pessoa não vai lembrar. Então, o cara não tem. Aí você vai ser uma pessoa solitária. Então, ter tempo, não só de qualidade, mas tempo de verdade, para você acompanhar. Ter intimidade com nossos filhos, conversar, entender. O livro que eu estou lendo, depois vou trazer uma pregação para vocês, fala muito disso. Entender a intenção do coração, e não só o que ele está fazendo, mas por que ele está fazendo. Por que ele está mentindo? Por que ele está sendo egoísta? Por que ele não quer ir para a escola? Por que ele não quer ser obediente? É o porquê que a gente vai ter que trabalhar nos nossos filhos. E para isso a gente precisa de intimidade para entender nossos filhos. Para que a gente possa perceber sinais do que ele está pensando, do que ele está querendo, de como ele se alegra, de como ele consegue enxergar Jesus na nossa vida. Isso são pontos que a gente vai ter que ter tempo para trabalhar nos nossos filhos. E aí, Provérbios fala muito sobre isso, que a criança que é ensinada de dia e de noite, ela recorre o caminho da sabedoria. Isso é uma regra, mas acontece as exceções. Mas a gente tem que tentar seguir a regra, que é ensinar de dia e de noite como o nosso filho deve andar. Partindo desses pontos, agora a gente vai para a segunda parte, que é de Efésios 5:18, que lemos juntos, que é ser cheios do Espírito Santo. E ele começa falando o seguinte, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vamos lá para o 15, no 18 ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Então ele está dizendo o seguinte: para que você possa ser cheio do Espírito, você não pode estar embriagado ou ter tomado vinho.
E aí a gente traz para a nossa realidade também outras coisas. Para você ser cheio do Espírito, você também não pode estar com a cabeça cheia de pornografia, pensamentos errados. Você não pode estar cheio de idolatria ao dinheiro, ou a seus filhos, ou ao próprio poder. Cargos que você possa estar recebendo, como, eu sou presidente da empresa, eu sou o prefeito de Fortaleza, eu sou governador de sei lá onde. São coisas que para você ser cheio do Espírito, você tem que se esvaziar. Então a característica para você ser cheio do Espírito é você estar vazio do velho homem ou de idolatrias. Então aqui ele usa a embriaguez, mas a gente pode usar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E estar cheio do Espírito não é um ponto. Então, a vida é por completo. Nós devemos estar cheios do Espírito todos os dias. Não só no domingo, não só na quarta-feira, não só no sábado com a irmã Carlita, mas todos os dias devemos estar cheios do Espírito. E todos os dias nós temos que brigar com os nossos ídolos. E aí cada um acha o seu. Então, se o seu é dinheiro, brigue contra o dinheiro. Se o seu é seus filhos, coloque eles de lado e se encha do Espírito Santo. Segundo ponto. Falando uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Esse ponto é muito importante, que hoje existe uma modalidade dos desigregados. Pessoas que, eu gosto de tipo de casa. Não precisa de uma igreja. E aqui a característica de você ser do Espírito é o seguinte, e sejam cheios com o Espírito. Aí ele mostra, falando aos outros com salmos. Você vai falar com quem em casa? Não vou para a igreja. Beleza, show. E agora? Você vai falar com quem? Com salmos. As paredes? Dá certo isso? É isso que a palavra está ensinando? E sozinho em casa eu vou conseguir ser cheio do Espírito? Falando uns aos outros com salmos. Não é falando um dos outros. Eu vou para a igreja para falar com os irmãos de outro irmão. Aí é loucura. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Está falando de falar em salmos. É se comunicar e dizer como Deus tem feito na tua vida. Você vai ver que salmos tem várias ocasiões que Davi clama ao Senhor, pede ajuda, é grato a Deus. Então Paulo está ensinando como a igreja deve se comunicar para ser cheio do Espírito. É chegar na igreja, fui salvo do acidente, Deus abençoou minha família, tive problema na minha empresa, demiti, contratei gente, consegui ler a palavra, fiquei com todo dia do pastor. Não é isso, a irmã ali está toda errada. Tu não ficou sabendo? É isso que Paulo manda fazer? Paulo também não manda a gente ficar falando, ele começou muito bem sobre palavras torpes, isso pegou muito para mim, porque no meu dia a dia, querendo ou não, ainda falo palavrão, está errado. Porque as pessoas ao meu redor falam muito e para mim fica automático. Então eu tenho que me policiar. Senão eu vou ser igual a eles. Então, são coisas que a gente tem que estar prestando atenção para que possamos estar cheios disso. Está claro isso? Está terminando, viu? Comunicando com os irmãos, falando das bênçãos do Senhor e a importância da comunhão. E aí ele fala uma coisa muito importante. Falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente está se tratando aqui na igreja? Dando graças a Deus por tudo. A gente está com um caso, como eu falei aqui na igreja, de uma amiga da minha idade, da Johanna, que está com câncer. E a Bíblia diz que ela tem que ser grata a Deus, não pelo câncer, mas por ter dado uma bênção para ela, que ela possa se enxergar como Deus tem cuidado da vida dela. É difícil de entender, né? Mas se a gente enxergar com os olhos de Deus, a gente consegue entender que tudo que acontece na nossa vida é para a honra e glória de Deus.
E aí puxa um pouquinho a pregação passada, que os sofrimentos fazem parte da vida do crente. É para que a gente possa se moldar e ser mais parecido com Cristo. Então, quando chegarmos na igreja, em qualquer canto, quando a gente está cheio de Espírito, a gente dá graças a Deus por tudo. Dá graças a Deus porque meu carro quebrou, dá graças a Deus porque levei uma tapada, dá graças a Deus porque não consegui fechar um negócio, dá graças a Deus porque a empresa que eu tinha não está bem, dá graças a Deus porque meu filho começou a falar e está sendo obediente. Tem que dar graças a Deus por tudo. Isso é uma das características que Paulo está falando de quem é cheio do Espírito Santo. E a gente está vivendo assim? A pergunta que devemos refletir durante a semana e durante toda a nossa vida. Se eu estou cheio do Espírito Santo. E aí a segunda parte, que já vai entrar nessa parte da família, que é o quarto ponto, sujeitando uns aos outros. Aí ele começa a explicar, Sujeitados uns aos outros no temor de Cristo. Aí, Paulo explicando, a esposa pergunta: eu tenho marido, eu tenho que sujeitar quem? A ele. Esposa, cada um de vocês deve sujeitar o seu marido como ao Senhor. Isso é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Flávio, eu sou uma esposa que preguei para 30 milhões de pessoas, mudei vida de pessoas. Se você não for sujeito ao seu marido, você não está cheio do Espírito Santo. Simples. E a outra contrapartida é verdade. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, qual é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-os por ela. Então, o marido pode ser o melhor pregador do mundo, pode ser o cara que mais vende, pode ser o cara que mais doa cesta básica, pode ser o cara que mais dá o dízimo na igreja. Se ele não amar a sua esposa, ele não está cheio de Espírito Santo. Ponto. Está claro? A mensagem de Paulo é muito fácil de entender, porque ele deixa bem explicadinho. Sujeitando aos outros, aí ele começa: marido esposa depois ele vai falar de filhos, depois de patrão e de funcionário. E é bem claro, para ficar cheio de Espírito tem sido isso. E aí ele vai chegar no ponto de filhos. E fala o seguinte, já completando no capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então serve para nós. Se eu não sirvo a minha mãe nem a meu pai, eu não estou cheio do Espírito Santo. Porque minha mãe, não sei o que lá, não interessa. A Bíblia diz: obedeçam aos seus pais. Óbvio, debaixo do guarda-chuva de Cristo. Minha mãe mandou roubar. Está fora do guarda-chuva de Cristo, não rouba. Minha mãe mandou mentir. Está fora do guarda-chuva de Cristo, você não faz. Mas está debaixo do guarda-chuva de Cristo, você faz isso. Minha mãe mandou ir para a igreja, vá. Está debaixo do guarda-chuva de Cristo. Minha mãe mandou ler a Bíblia. Leia, está debaixo do guarda-chuva de Cristo. Está simples. Está claro que a gente quer filho, a gente não é filho, se é filho, tudo. Obedeça a seus pais. E a contrapartida? Ele diz assim: honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, a fim de que tudo corra bem e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritam seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. E esses pais aqui, na tradução, Efésios foi escrito em grego ou foi grego? Na tradução do grego é pais homem, tá? Não é pais marido e mulher. É pais homem. Significa que nós somos responsáveis, de novo, pela criação dos nossos filhos. Exatamente. Então nós somos responsáveis. Meu filho não presta porque minha mulher me ensinou errado. Aqui, pais, no caso, pai, não irrite os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É uma ordem. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai criar o seu filho e mostrar o que para ele? A instrução. E a instrução está onde? Na Bíblia.
se você não lê a Bíblia, então você já está no caminho torto. Como é que você vai ensinar seu filho se você não lê? Ah, Flávio, eu não sei orar. Beleza, show de bola. Vamos aprender, vamos tirar um tempo. Como a gente não sabe várias coisas na vida, se a gente tirar um tempo, a gente aprende. Então vamos aprender a orar, para que nossos filhos também possam saber orar. É o nosso dever, como pai, ensinar o nosso filho. Ah, Flávio, eu não sei. Vamos lá, para ajudar meu filho. Eu não sei levar meu filho para a igreja. Você está indo para a igreja de boa vontade? Você se arruma cedo? Você tem alegria indo para a casa do Senhor? Não, eu vou porque tem que ir. Então o filho vai aprender. Simples como isso. E quando ele tiver a linha para não querer mais, ele não vai. Ele aprendeu de você. Então é responsabilidade nossa, pai, educar nossos filhos. E aí ele fala sobre escravos, sobre patrões e por aí vai. Então, por que eu falei esse tema hoje? A importância de estar cheio do Espírito no nosso cotidiano vai depender do nosso relacionamento com Deus e com nossa família. Que é o devocional diário, que é sentar com a sua esposa e orar junto. Isso é muito importante para fortalecer o seu lar. Tem coisas que você vai conseguir falar com ela através da oração, confessando ao Senhor. Então são hábitos que nós, como famílias crentes, que querem ser cheios do Espírito, devemos ter. Para que possamos juntos criar filhos e diminuir ou fazer o máximo para que nossos filhos sejam salvos. Para quem é pai aqui, sabe o amor que a gente tem por eles. Sabe o quanto a gente dedica, se entrega para que eles sejam bem na vida. E não existe tudo bem na vida que não aceita Jesus. Ele pode ser rico, ele pode ser bonito, ele pode ter o que ele quiser. Se ele não aceitou Jesus Cristo, você, infelizmente, não vai estar leve com ele. Não vou dizer que você falhou, porque se você fez a sua parte e de coração próprio, não que seja a Deus, você fez a sua parte. Mas você vai saber que você não vai estar feliz enquanto estiver aqui na terra, se o seu filho não for salvo. Amém? Pode ficar de pé, igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Pai, por estar aqui conosco. Nos ajuda, Pai, a falarmos através de cânticos, ó Pai, com nossos irmãos. Que possamos, Senhor, agradecer a Deus por tudo. Que possamos te louvar, Senhor, independente do que aconteça. Que possamos, Senhor, sujeitarmos, ó Pai, as autoridades, Senhor, na Tua casa, como nós que somos ovelhas ao pastor. A nós que somos maridos, ó Pai, amar nossas esposas. Mulheres, ó Pai, que possam servir a seus maridos, filhos, ó Pai, que possam obedecer seus pais, pais que não venham irritar seus filhos, mas que venham orientar conforme a tua vontade. Nos ajuda, ó Pai, a servir fielmente, nos ajuda, ó Pai, a estar cheio, Pai, do Espírito Santo, não só quando estamos na tua casa, Pai, mas todos os dias, que possamos buscar, ó Pai, semear a tua palavra. Somos gratos, Pai, por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.